Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Meu nome é Érica, faço parte da equipe do Conviva, da Diretoria de Ensino de Santo André. Agradecemos grandiosamente a presença de cada um de vocês. Hoje, o tema abordado é saúde mental e suicídio, com o nosso convidado e palestrante Edmar Costa, psicólogo clínico, especialista em psicologia hospitalar, terapeuta de casal e família, professor, supervisor e orientador em universidades, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise e membro efetivo e associado na ABESP, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Passo a palavra ao nosso convidado e palestrante Edmar Costa. Seja bem-vindo à nossa live da Diretoria de Ensino de Santo André. É com você, professor Edmar Costa. Érica, bom dia a todos que estão aqui nessa live. É uma honra, obrigado pelo convite, obrigado a Karina e a todos vocês que estão participando e agilizando esse momento que a gente vive, né? Criando possibilidades e maneiras novas da gente poder se comunicar. E hoje a comunicação que a gente tem é através da live, através da internet. Então, a gente tenta fazer um bom uso dela, o máximo possível, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, tá? Eu vou compartilhar aqui uma tela, onde eu tenho uma apresentação. Só um minuto. Então, vamos lá. A ideia da gente de poder falar sobre as questões que envolvem o suicídio, né? Nós estamos no Setembro Amarelo e eu até estou combinando com a tela o fundo azul e a minha camisa amarela pelo Setembro Amarelo. A gente vive hoje, né, pessoal, um momento no país e no mundo que é bastante diferente. Né, a gente precisa pensar a todo momento em soluções para lidar com esse novo momento que é tão delicado, né, que é tão difícil da gente manusear, apesar das incertezas que a gente tem. A gente vive um processo de pandemia, né, onde pensar numa perspectiva tanto da saúde mental quanto da saúde pública. Por quê? Porque a gente verifica uma grande porcentagem de suicídios, né, e a existência de algum transtorno mental. Então, grande parte, 97% dos suicídios, existem um transtorno mental por trás. Então, pensar em saúde mental o ano todo, para que a gente possa discutir sobre suicídio, sobre essas questões que envolvem o suicídio, a tentativa de suicídio, o ano inteiro. Em setembro passado, a gente fez uma conferência em Recife, Pernambuco, e lá a gente lançou uma campanha, então, que se chamava de Setembro a Setembro, que, na verdade, a pretensão da gente é poder fazer uma série de ações o ano inteiro, e essas ações que a gente consiga, então, abranger e falar de saúde mental o ano inteiro. Então, um dos motivos que eu coloquei como saúde mental e suicídio, que eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso olhar para essa situação de uma forma mais abrangente, de uma forma mais com maior acolhimento, digamos assim, né? Então, a gente vive esse momento de pandemia, de isolamento social, de intenso estresse por ter que lidar com tudo virtualmente, de não podermos nos relacionar como a gente relacionava com as pessoas, né? Então, há uma dificuldade o tempo todo nesse sentido. Muitos vivem uma situação de desemprego ou da falta de possibilidade de se trabalhar, né, de uma forma tranquila.
justamente porque a gente vive um momento completamente novo, completamente diferente, né? E por que a gente precisa pensar a saúde mental? Porque, basicamente, o suicídio, ele está ligado a questões de saúde mental o tempo todo. E por isso eu preciso pensar nessas questões, né? Nós sabemos que o suicídio, ele é algo multifatorial, né? E por isso a gente precisa compreender além do ato suicida e nos atentar que os cuidados, né, da saúde mental, ele é imprescindível, né, para que a gente possa, então, dar conta desse fenômeno que, sem dúvida, não é só um problema de saúde mental, mas é um problema de saúde pública, né? Os nossos governantes, a população em geral, os meios de saúde precisam se atentar para a necessidade de olhar para essa situação com uma certa urgência, porque a gente está falando de um problema de saúde pública aí que precisa ser resolvido. Falar sobre suicídio é fundamental, mas nós precisamos focar exatamente na necessidade de aumentar a consciência da população sobre tudo que envolve o suicídio, tá? Aí a gente fala de prevenção de suicídio, que é o que a gente faz, esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de prevenção de suicídio, e esse trabalho de prevenção de suicídio é justamente para que o suicídio não aconteça, para que a gente consiga entender quais os sinais de suicídio, quais as possibilidades de um indivíduo vir morrer por suicídio, né? Nós precisamos quebrar tabu, porque o suicídio, ele é um tabu, as pessoas têm vergonha de falar de suicídio, as pessoas têm uma imensa dificuldade de lidar com a questão do suicídio, porque é vergonhoso, porque as pessoas não conseguem falar sobre isso, lidar com a morte, com a dor, com a perda, já é algo difícil. Quando a gente fala em perda e morte por suicídio, é maior ainda, porque é uma coisa que não é esperada, tá? Então, a gente tem uma dinâmica muito diferente. Então, a gente precisa, antes de tudo, quebrar o tabu e falar. E o mês de setembro, que é o mês da prevenção do suicídio, e o ano inteiro a gente vem falando, eu falo sobre suicídio nas minhas aulas, eu falo sobre prevenção, eu dou palestras, eu dou cursos, capacitações, o ano todo, justamente para a gente tentar abranger o maior número de pessoas, né? Como a Érica disse no início, eu faço parte da BEPS, que é a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção de Suicídio, onde a gente tenta discutir e debater sobre suicídio. Final do mês passado, nós faríamos o nosso congresso presencial em São Paulo, que foi um congresso virtual, que abrangeu gente do Brasil inteiro, e nós tínhamos 29 mil pessoas participando. Então, a gente ficou muito contente com o número de pessoas participando e cuidando e pensando no processo de prevenção e de pós-venção, né? O que é pós-venção? Eu falo de prevenção, que é prevenir, e a pós-venção. A pós-venção é o cuidado depois que o suicídio acontece de fato, que alguém morre por suicídio. O que é esse cuidado? É cuidar do familiar, é cuidar das pessoas que estão em volta, pais, amigos, professores, colegas de trabalho, colega da sala de aula, né, do colégio. E esse é um trabalho de pós-venção. E todas essas pessoas que estavam diretamente envolvidas com alguém após o processo de suicídio de algum ente querido, todas essas pessoas a gente dá o nome de sobreviventes. São pessoas que sobreviveram ao suicídio de alguém, que tem que viver, que tem que retomar a vida, que tem que reorganizar as suas coisas, as suas questões, justamente para poder dar conta dessa situação que não é fácil. E cuidar para que outras pessoas não precisem recorrer ao suicídio como forma de solução de um problema, né? Que a gente consiga cuidar da saúde mental de cada pessoa para que isso não mais ocorra, para que eu não tenha mais vítimas de suicídio. Gente, nós temos por dia no Brasil cerca de 34 a 35 suicídios. É um suicídio a cada 40, 45 minutos que a gente tem no Brasil.
no mundo, o número de suicídio é um suicídio a cada 40 segundos. Então, se a gente somar tudo isso, a gente tem um número gigantesco de mortes por suicídio, né? Sem falar aqueles suicídios que a gente nunca vai saber ou que não são notificados como suicídio, como, por exemplo, acidentes de carro, que a gente vê um acidente e a gente não consegue compreender como é que aquele carro bateu, né? E, na verdade, foi um suicídio que nunca vai ser diagnosticado, nunca vai ser visto como suicídio, por exemplo, né? Justamente pela forma com que aconteceu, né? E outros suicídios, outras situações que tem aí, e a gente pode pensar em várias situações. Infelizmente, nós temos muito mais fatores de risco do que de proteção quando a gente fala de suicídio. As doenças mentais estão presentes em mais de 90%, no caso aí no gráfico, vocês podem ver que é 97%, né, dos casos existe uma questão de saúde mental. Por isso que é necessariamente urgente a compreensão da saúde mental e o cuidado da saúde mental, que faz parte do cuidado sempre, não é quando a pessoa está em vias de morrer por suicídio, mas é uma coisa que sempre deve existir, né? Uma revisão, esse gráfico a gente tirou de uma revisão que englobou 15.629 casos de suicídio ocorrido numa população em geral, que demonstrou que 97% dos casos caberiam um diagnóstico de transtorno mental na época do ato suicida. Então, a gente vê aí que somente 3% não tinham diagnóstico de saúde mental, de algum problema mental, 36% existia um transtorno de humor, 22% um transtorno relacionado ao uso de substância, que é uma coisa muito comum, além das pessoas não buscarem um cuidado médico, medicamentoso, psicológico, as pessoas fazem uso de substâncias químicas, de maconha, cocaína, crack, remédios, bebida alcoólica e outras drogas, né? Então, a gente tem um número de 22% aí, 11% de casos de esquizofrenias, de pessoas que tinham uma esquizofrenia e que morreram por suicídio, 12% transtornos de personalidade e 16% de outros transtornos, tá? Então, assim, é muito emergente eu saber e pensar no cuidado da prevenção do suicídio a partir do cuidado da saúde mental. Eu preciso olhar para isso o tempo todo, tá? Um transtorno mental, ele é um fator de risco quase que obrigatório, ainda que insuficiente para o suicídio. A gente tem várias outras situações que podem fazer com que o indivíduo cometa e morra por suicídio, né? Os transtornos mentais e o histórico de tentativa de suicídios, por exemplo, são principais fatores de risco para o suicídio. A gente sabe que existe uma questão de hereditariedade, não exatamente do suicídio, mas de um transtorno mental. Então, a gente vê em determinadas famílias que alguém, por exemplo, apresenta um transtorno mental, uma depressão, um transtorno de ansiedade, ou até mesmo um transtorno bipolar, esquizofrenia, um transtorno afetivo. E essas pessoas que apresentam, quando a gente vai ver o histórico dessas pessoas, existia uma tia, uma avó, o próprio pai, a mãe, um irmão mais velho, um primo distante, mas tem na família históricos de problemas de saúde mental, que às vezes nunca foi tratado, nunca foi diagnosticado de forma devida, e isso acaba passando despercebido, então, e a gente não consegue compreender exatamente o que está acontecendo hoje. Só que quando a gente faz um processo histórico, a gente vai ver que existe uma série de questões que estão presentes, né? Eu vou trazer um caso que é público e que vocês conhecem, já ouviram falar. Getúlio Vargas morreu por suicídio, né? Todo mundo sabe disso. E tempos depois, né, o filho dele morre
também por suicídio. E recentemente, acho que 2, 3 anos atrás, eu acho, o neto de Getúlio Vargas também morre por suicídio. Então, assim, o suicídio é hereditário? Não, o suicídio não é hereditário. A doença mental e que leva as pessoas ao suicídio é. Por isso que eu preciso pensar na saúde mental. Espero que isso fique bem claro para vocês, o quanto que eu preciso cuidar. Então, não é porque a minha avó, a minha mãe, meu tio, meu primo tinham um problema mental que eu vou ter o problema. Mas eu preciso ficar atento, eu preciso ter cuidado, eu preciso olhar com carinho isso, para que, se tiver, eu consiga tratar, que isso não seja um tabu na minha vida, que isso não seja uma dificuldade na minha vida, né? E que eu consiga, de fato, fazer isso. O paciente que tem vários fatores de risco, por exemplo, para o suicídio, a probabilidade dele vir a se matar é extremamente considerável. Então, assim, a gente tenta evitar o suicídio, a gente tenta criar maneiras de proteção. Porém, o suicídio que tiver que acontecer, ele vai acontecer e a gente não vai conseguir dar conta e parar e conter. E aí a gente vai falar um pouquinho de comorbidades, né? Eu trago especificamente 3 doenças, 3 transtornos, que é o transtorno depressivo, o transtorno afetivo bipolar e o uso de substâncias, que podem estar muito ligados um com o outro. E isso vai ocasionando questões mais complicadas o tempo todo, tá? O que acontece? A comorbidade de transtornos de humor, por exemplo, incluindo aí a depressão, o transtorno afetivo bipolar, com outros transtornos como o uso de substâncias, seja medicamentosas, seja drogas lícitas ou ilícitas, né? Predominantemente o alcoolismo, né? Que vem de uma depressão ou com uma depressão, então tem essas comorbidades. Foi mais frequente em todos os registros que havia mais de um diagnóstico. Então, todas as pessoas, aqueles 15 mil e poucas pessoas que foram levantadas naquele estudo, a grande maioria tinha comorbidades, tinha um transtorno mental depressivo, tinha um transtorno afetivo bipolar e uso de substâncias, ou tinha uma depressão junto, tinha um alcoolismo junto, um transtorno de ansiedade. Então, é preciso que fique muito claro e a gente cuide desses pequenos detalhes para que isso não aumente o risco e a probabilidade de uma pessoa morrer por suicídio. Uma característica que agrava enormemente esse ônus representado pela depressão é o seu caráter recorrente. Então, assim, após um primeiro episódio depressivo, o risco de um segundo episódio é de 50%. Então, quem teve e não tratou um momento depressivo, e aí eu abro um parênteses para a gente pensar o seguinte, momentos depressivos todos nós passamos, seja pela perda de alguém querida, seja pela perda de um grande amor, seja pela perda do emprego, ou de um cachorro que morreu, do gato que morreu, a gente tem momentos depressivos que a gente se entristece, que a gente fica triste. Então, momentos depressivos a gente passa. A depressão, como doença, ela precisa ter uma série de precedentes que o médico vai diagnosticar e tratar a depressão. Lembrando que o tratamento da depressão, estudos recentes comprovam que a depressão precisa ser tratado com medicamentos e com a terapia. Só um ou só outro não tem a eficácia necessária para cuidar da depressão. E aí, se eu não cuido, o risco de eu ter um outro episódio depressivo por uma causa externa, por exemplo, né, eu perco alguém, por exemplo, por uma morte, né, e aí, após essa morte, eu melhoro um pouco, mas não trato, não vou ver o que é isso, a chance de eu ter um segundo evento depressivo é de 50%, né? A gente precisa entender que a depressão ela é uma doença, se é uma doença, ela precisa ser tratada, é uma doença com bases biológicas, que estão sendo cada vez mais esclarecidas, e a gente consegue compreender e tratar, e existe uma terapêutica psicológica, medicamentosa, que a gente consegue dar conta disso, né, por mais difícil às vezes que seja,
pensar na questão da hereditariedade, que tem um peso assim determinante, né? Há vários membros de uma família que pode ser acometido por esse problema, né? Eu preciso pensar no transtorno afetivo bipolar, né? Que a gente coloca aí o TAB, né? Que se caracteriza pela recorrência de episódios de elevação de depressão do humor, graves o bastante para que não serem considerados como um padrão normal de humor. Então, é algo grave, é algo que a gente precisa pensar, que a gente precisa cuidar dessa situação, tá ok? O TAB, né, que é o transtorno afetivo bipolar, para vocês terem uma ideia, ele afeta mais ou menos 4% da nossa população. E a hereditariedade tem um considerável peso, cerca de 80% na determinação da doença, tá? E assim, o risco do suicídio em pacientes que têm o transtorno afetivo bipolar é de 5 a 10% maior do que observado na população em geral. Então, assim, é algo muito grave, é algo muito que eu preciso ter um cuidado, que eu preciso ter um olhar muito mais apurado para eu dar conta disso, para eu conseguir entender e enxergar essa situação. Senão eu não consigo dar conta, eu não consigo olhar para isso de uma forma adequada. A depressão, especificamente, eu vou me concentrar um pouquinho nela e falar também do transtorno afetivo bipolar, que tem tipo 1, tipo 2 aí. A depressão, ela afeta a capacidade de realizar tarefas que exigem esforço cognitivo, por exemplo. Então, a pessoa não consegue se concentrar mais, né? Nós estamos falando aqui com a grande maioria de professores que lidam com questões de alunos e de familiares de alunos, e aí que já trazem uma questão da hereditariedade aí, afeta a questão da memória, né, do raciocínio, da tomada de decisões. Então, imagine que o aluno na sala de aula, ele não consegue aprender. Por que ele não consegue aprender? Porque tem uma depressão. E a depressão, ele não consegue se concentrar na matéria, no professor, sobretudo agora que a gente faz tudo online, que é tudo pela internet, pelo celular. Nem todos têm habilidade de concentração nem na sala de aula. Imagine dentro de casa, com outras pessoas, com uma internet que muitas vezes não é legal, com um computador e um celular que às vezes não consegue atingir os objetivos, né? E aí a sua capacidade de memorização, de raciocínio, tomada de decisão vai ficar extremamente comprometido, né? Então é algo que a gente precisa pensar, diagnosticar, encaminhar para centros de saúde para que a gente consiga olhar para isso com um olhar mais apurado. Quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, eu posso ter o tipo 1, né? O tipo 1 ele é dividido em mania e hipomania. Quando a pessoa está em mania, a expressão da psicopatologia, que inclui ao longo de pelo menos 7 dias aí, a apresentação de uma combinação de vários sintomas, como expansão do humor, né? Exaltação, alegria, euforia, irritabilidade, hostilidade, né? E algumas outras questões que acontecem, o aumento da atividade ou energia, a diminuição da necessidade do sono, a pessoa fica elétrica, é o que a gente fala que a pessoa está em mania, né? E a hipomania é a forma mais branda da mania, deve ter duração de 4 dias, mais ou menos, e não 7 como a mania, né? Segundo os critérios que a gente tem no DSM-5, com humor anormal e persistente, um elevado, né, e expansivo, irritável humor aí, aumento anormal e duradouro da energia também, como na mania, e da atividade. Então, a pessoa fica meio elétrica aí, ela tem uma série de movimentos. E aí ela alterna com outros momentos depressivos, onde ela não sai de casa, onde ela não estabelece uma relação, onde ela se fecha o tempo todo.
E o transtorno afetivo bipolar do tipo 2 que a gente tem, geralmente há episódios curtos de hipomania, que podem variar de poucas horas até 4 dias, além da fase da depressão. Então, assim, a gente precisa o tempo todo cuidar dessa situação para que isso não aumente e não cause outras questões. Alguém está falando aqui no chat, né, que faz tratamento, né, há alguns anos, que também tem ansiedade aguda e depressão. A depressão e a ansiedade são coisas que andam junto, como eu falei, existem comorbidades. Além da pessoa ter uma questão depressiva, ela também pode ter uma questão ansiosa. E uma coisa não elimina a outra. E pior, ela colabora e aumenta a dificuldade de lidar com essas situações, de pensar nessas situações, né? Então, é uma necessidade que a gente tem de olhar para isso de uma forma mais abrangente, para que eu consiga dar conta dessa situação. Tabu, medo e indefinições. A prevenção do suicídio, gente, não é uma tarefa fácil, mas é possível. Eu consigo pensar nessas questões do suicídio. Existem vários exemplos de estratégias, como, por exemplo, a conscientização da população, e o que a gente tenta passar hoje aqui para vocês é uma conscientização de que isso existe, que pode ser tratado, que pode ser olhado, porém, ainda é um tabu. Por quê? Porque a depressão a gente não enxerga, a gente não vê que a pessoa está deprimida, ela pode estar com uma cara triste, ou ela pode estar muito feliz e sorridente, e por dentro ela está acabada, ela está numa depressão assim profunda, e a gente não percebe. Diferente quando a gente quebra o braço, quando a gente quebra a perna, a gente põe um gesso, você vê que tem alguma coisa errada ali, porque eu vou mancar, eu vou ter uma dificuldade de andar, né, de me movimentar, então eu vejo que tem uma doença, ou que tem um corte, eu vejo que tem um corte que sangra. A depressão eu não vejo, está aqui dentro da nossa cabeça, né, porque há uma desfunção neuronal, os neurônios não estão funcionando como deveria, né, e aí eu preciso entrar com uma questão medicamentosa para dar conta disso, para ele voltar a funcionar. Então eu preciso, antes de tudo, ter a conscientização da população, tá? Eu preciso ter uma restrição aos meios letais, então não ter, né, por perto meios que possam me fazer morrer por suicídio, então eliminar os meios letais. Eu preciso ter disponível serviço de atendimentos em crise. Então, são poucos os serviços que dão conta das crises, que dão conta de situações, né? Então, a gente pode pensar em manejos e jeitos que a gente consiga dar conta dessa situação. E, acima de tudo, treinamento, né, de profissionais de saúde para tratar adequadamente os transtornos mentais e dar uma atenção necessária às pessoas que tentam suicídio. Então, por exemplo, eu trabalho bastante em muitas cidades, dando capacitações para equipes de saúde, para a equipe da educação também, né? Eu faço esse trabalho já há anos, em várias cidades do estado de São Paulo, e aí, quando eu dou uma capacitação que envolve o médico do posto de saúde, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, o auxiliar de enfermagem, o porteiro, a faxineira. Eu englobo todo mundo. Por quê? Porque vamos pensar dentro da sala de aula, dentro da escola. O professor está atento, né, à sala de aula, porém o professor não consegue ter o controle total da sala de aula, né? Às vezes são 30, 40, 50 alunos dentro de uma sala de aula. Então, o professor não consegue dar conta. Esse aluno pede para ir no banheiro e vai chorar, vai se cortar, vai fazer alguma coisa no banheiro do colégio. Gente, quem que tem acesso ao banheiro do colégio? É a pessoa da limpeza, o profissional de limpeza, que vai olhar e entender, escutar o choro desse aluno, por exemplo.
Por isso é fundamental que toda a equipe esteja envolvida da escola, né? Que todo mundo esteja envolvido nesse sentido para conseguir entender essa situação, né? Para conseguir enxergar como que eu vou lidar com essa situação, né? Tem uma pergunta aqui: como eu consigo diagnosticar o sintoma? Os sintomas a gente vai ver, né? A gente vai ver que precisa de um profissional para fazer isso. Então, se eu noto que o adolescente, a criança, ou um adulto qualquer, ele tinha um desenvolvimento normal, vamos dizer assim, dentro de um padrão, e de repente ele decai, as notas dele começam a cair, ele começa a faltar muito na escola, ele começa a ter um comportamento diferente, na hora do intervalo ele saía, ficava brincando ou interagindo com os colegas, e agora ele não faz mais. Então, todos esses indícios que são diferentes, às vezes é aquilo que eu falei, pode ser um momento depressivo, né, e não uma depressão. Se for uma depressão, tem que ser cuidada, tem que ser tratada. Então, o diagnóstico vai ter quando a gente for no médico, for no psicólogo, e a gente conversar com a pessoa e entender qual que é a dinâmica e o que a gente pode fazer para modificar isso, né? Alguém está falando aqui que foi muito difícil eu conseguir admitir a depressão. Faço tratamento e me sinto muito bem. Que bom. Que bom que você se sente tão bem hoje, que você está se tratando, né? Se você só trata com medicação, procure um psicólogo e faça terapia, também vai te ajudar. Espero que você esteja fazendo tanto a terapia quanto tomando a medicação nesse momento, que vai te ajudar mais ainda, né? E como eu disse, os estudos comprovam que precisa ter isso, né? Que precisa ter essas duas situações, e o quanto mais eu fizer isso, que tem a ver exatamente com o que eu estou falando, com tabu, com medo e definição. As pessoas não enxergam a depressão, então é difícil admitir que eu tenho uma depressão. E aí tem a culpa porque não consegue fazer as coisas e a família acha que deve fazer, o professor acha que ontem ele estava bem, hoje ele vai ter que estar também, e não está. Ele está num processo depressivo que precisa ser olhado, que precisa ser visto. Então, quanto mais eu fizer isso, quanto mais atento eu tiver, né, com olhos e ouvidos atento a essas pessoas, mais eu vou conseguir ajudar e vou conseguir dar um norte para essa situação, né? Um termo que normalmente a gente usa, que as pessoas usam, é cometeu suicídio, suicidou-se, né? A gente não deve usar esse tipo de expressão, tá? A gente que é suicidologista, a gente aboliu esse termo cometeu suicídio ou suicidou-se. E a gente diz o quê? Morreu por suicídio. Por quê? Porque transmite uma mensagem que a morte foi causada por uma condição de saúde mental, o morreu por suicídio. Quando eu falo que a pessoa cometeu suicídio, eu imputo nessa pessoa um crime, tá? Ela cometeu suicídio, ela suicidou-se, tá? Por exemplo, alguém comete um infarto? Alguém comete um derrame cerebral? Não, a pessoa ela é acometida por um derrame, por um infarto. Ela não comete. Ela morre por derrame cerebral, por infarto, por exemplo. E o suicídio já é um tabu. Quando eu falo que a pessoa cometeu, é como se eu estivesse colocando uma culpa sobre ela, porque ela cometeu algo. E, na verdade, ela tinha um problema de saúde mental, ela não conseguia lidar com essa situação, e o único meio que ela conseguiu naquele momento foi morrer. Na cabeça dela, morrer por suicídio era a solução, e ela morreu por suicídio. Então, isso não é justamente por isso que a gente não fala cometeu suicídio, tá? Morreu por suicídio. Então, vamos todo mundo, na medida do possível, modificar essa fala, tá ok? Motivações de suicídio. O suicídio, ele é
estritamente como um ato voluntário, deliberado em busca da morte, tá? Tendo em vista que a pessoa ela tem uma impulsividade, né? Quando a gente fala de motivações, né? Do que motiva a pessoa a morrer por suicídio. Ela tem uma impulsividade, ela tem uma turvação da consciência, ela tem uma perturbação dos afetos dela, estão presentes situações de desespero e de estados críticos que ela vive naquele determinado momento. Alguns transtornos mentais, por exemplo, impedem a pessoa de pensar e de opinar, e de discernir as consequências do ato que ela vai fazer. Na verdade, gente, quando alguém morre por suicídio, ela não quer morrer, ela quer se livrar de uma dor psíquica tão grande que está aqui dentro, que ela não sabe fazer. E morrer talvez seja, naquele momento, a única solução para ela, né? Independente se isso é certo, se isso é errado, se a minha religião permite ou não permite, se pode, se não pode, se é contra ou não Deus. Enfim, tem toda uma questão religiosa, filosófica, moral que a gente pode pensar. Só que quem faz isso, ou quem tem uma depressão e um transtorno mental, a gente não consegue medir as consequências do que ela faz, tá? Ela está fora, ela não consegue pensar, ela afeta a capacidade de memória, como eu falei, de cognição da pessoa. E a pessoa acaba fazendo isso como o único meio que ela tem de se livrar. E aí, o que são as tentativas de suicídio, né? A determinação de morrer, muitas vezes, foi frustrada, né? Porque o ato foi descoberto em tempo, porque o pai e a mãe viu que o fulano comprou esse ou aquele equipamento para morrer, né? Ou na tentativa de tomar uma medicação, um veneno, uma droga, ou pular de algum lugar, sei lá. Porque a pessoa foi ressuscitada a tempo, ou porque o método escolhido não foi letal, então a gente chama de tentativa de suicídio justamente essas ações. É o desfecho não fatal da autoagressão, que a gente entende que o suicídio é uma autoagressão, ela agride a si mesmo. Quando há evidência explícita ou implícita e a pessoa acredita que seu ato causaria a morte, isso é tentativa de suicídio. E aquilo que eu falei, se a pessoa teve uma tentativa de suicídio, a chance dela ter, naquele mesmo ano, uma segunda tentativa é de 50% a 70%. Se uma pessoa faz uma segunda tentativa de suicídio, a chance dela fazer uma terceira aumenta para 100%. Então, fatalmente, quem tenta uma, duas, vai tentar a terceira vez. Então, é preciso ficar atento. Às vezes as pessoas falam, não, só quer chamar atenção, só quer isso, só quer aquilo. Não é exatamente assim. As coisas não são dessa forma, tá? As coisas são bem mais complicadas e a gente precisa ter um olhar muito mais apurado. Alguém está dizendo aqui que estamos com alguns casos de estudantes diagnosticados com depressão. Seus desempenhos acadêmicos foram o aspecto que a equipe percebeu que algo não estava bem, porque são excelentes estudantes. Que bom que vocês perceberam, fico muito contente dessa percepção e que se entenda que a dificuldade acadêmica do aluno, que às vezes é muito, né, que são muito bons alunos e cai, é um sinal de alerta. Claro que a gente não vai entender ou compreender ou identificar todos os sinais de depressão ou de ideação suicida, por exemplo. Porém, o quanto mais eu ficar atento, entender que esses pequenos, eu vou chamar de fracassos, que ele tirou uma nota baixa, ele não conseguiu entregar um trabalho, né? Que o professor consiga acolher esse aluno e fazê-lo entender que é o momento que ele está vivendo e que vai passar. E a gente precisa passar por momentos. Claro que algumas pessoas têm uma capacidade maior de passar por um problema e outros não têm. Então, isso depende, cada caso é um caso, não é porque eu consegui resolver um problema que você vai conseguir, ou vice-versa, porque você conseguiu, eu também tenho que conseguir. As coisas não funcionam de uma forma matemática, precisa desse jeito. A vida é subjetiva, gente,
né? O que tem aqui dentro da nossa cabeça é completamente subjetivo. E aí a gente cai em que, se isso não é feito, se esse acolhimento não é dado, se esse olhar não é feito, o que acontece? A pessoa começa a ter comportamento suicida, né? O que são os comportamentos suicidas? Costuma se definir como comportamento suicida como todo ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo. Então, ele pode se cortar, que a gente chama de autolesão, que é muito comum, e as pessoas, às vezes, cortam o braço, muitas vezes elas cortam lugares que são mais escondidos para que ninguém possa ver, para que o pai, a mãe, o amigo, o professor não veja. Então, eu já tive pacientes que se cortavam nas axilas, no peito, né? Meninas que se cortavam embaixo do seio, que se cortavam no bumbum, né? Então, isso são coisas que normalmente acontecem. Qualquer que seja o grau de intenção letal e do conhecimento do verdadeiro motivo do ato, a gente tem isso como comportamento suicida. E a gente tem uma questão que a gente fala que existe muitas vezes um pacto suicida, né? O que é o pacto suicida? Ele é mais observado geralmente entre duas pessoas, mas que pode conjugar vários indivíduos que decidem se matar conjunta ou sincronicamente. Então a gente sabe de várias pessoas que morreram por suicídio e criaram lives no YouTube e as pessoas vão ajudando essa pessoa a morrer, a fazer coisa, a provocar autolesões, a criar situações, e a gente sabe que isso existe e é propagado, e as pessoas fazem para que todo mundo veja, para que fique gravado, sei lá, por alguma questão emocional que ela tem, que ela quer provar e mostrar isso para a família, por exemplo, né? E pode haver uma convicção de que a morte em comum proporcionará, por exemplo, uma libertação e uma vida mais feliz, sei lá, no outro plano, numa outra esfera que aquela pessoa acredita, de repente. Então, são várias situações que a gente precisa se dar conta aqui. Uma outra pessoa diz que acha fundamental a sensibilização do professor em relação ao baixo rendimento escolar. Obrigado por alertar a todos. Eu que agradeço essa possibilidade de estar aqui conversando, estar aqui discutindo isso. Me coloco à disposição de vocês, da Secretaria de Educação, né, para que a gente possa fazer um trabalho de capacitação mesmo, de vários dias, de várias horas, de várias discussões, né, que a gente consiga fazer isso. Os trabalhos que normalmente eu venho fazendo, vêm surtindo bastante efeito, né? A gente tem conseguido uma resposta muito bacana, um trabalho efetivo, juntando profissionais de saúde, CAPs, UBS, postos, hospitais, né? Justamente, quanto mais acolhimento eu tiver, quanto mais olhar eu tiver, mais eu consigo dar conta. Desde o profissional que fica no portão da escola e recebe o aluno e vê o aluno chegando triste, esse profissional vai ver o aluno na hora do intervalo, no canto quieto, sem os amigos, né? O colega de sala sensibilizado, né? A gente conseguir diminuir a questão do bullying, por exemplo, na sala de aula, que isso aumenta a probabilidade de uma pessoa morrer por suicídio, por não conseguir dar conta dessa situação. Então, assim, é uma série de questões que a gente pode pensar. Quando a gente pensa de depressão e suicídio, a gente tem a questão aí diagnóstica, né, e de tratamento. Uma característica que agrava, como eu falei, o ônus representado pela depressão é o caráter recorrente. Após o primeiro episódio depressivo, o risco do segundo é de 50%. Após o segundo, aumenta para 70%, 80% de se ter um terceiro. E se tem um terceiro, o risco da pessoa morrer por suicídio é de 100%. Tá? Então, é preciso ficar muito atento a essa situação, né? Comumente, a depressão aparece combinada com outras condições mentais, né? Como uma colega falou, que também tem uma questão de depressão e ansiedade junto. Isso é muito importante, né? Comumente, a depressão vai aparecer, então, com outras doenças, como a impulsividade, a agressividade, inquietude motora, uma insônia grave. Você vê o aluno que só dorme na sala de aula,
porque ele não dormiu a noite inteira. Será que ele estava jogando no celular a noite inteira, ou ele estava depressivo com uma insônia, né, pesada e não conseguia dormir? E não vai ter um desenvolvimento bacana no dia seguinte na sala de aula. Abuso físico e sexual, né? A gente sabe que existe e é comum a existência disso, infelizmente, né? Não é legal, mas é comum. A dependência de substâncias psicoativas, por exemplo, e um transtorno de personalidade que a pessoa pode ter, né? Quando a gente fala do diagnóstico da depressão, né? Alguém pergunta aqui como fazer para a pessoa enxergar que ela é depressiva e precisa de tratamento. É conversa, é chegar próximo, é acolher aquela pessoa, é olhar para a pessoa como indivíduo, é tentar se aproximar o máximo possível, é chamar no canto antes do intervalo, depois do intervalo, no final da aula, por uma conversa e dizer, estou aqui, se precisar de ajuda, me procura a diretora, a coordenadora, a faxineira, qualquer alguém que possa conversar e discutir, porque muitas vezes tem uma questão dentro de casa e a pessoa não consegue lidar com isso, e aí o ideal é que procurasse uma ajuda, né? E isso é uma coisa muito comum acontecer. Em algumas situações, quando a gente pensa em diagnóstico, por exemplo, é difícil ser feita, né, o diagnóstico, como, por exemplo, quando um período de luto muito grande acontece, né, e a depressão inicia na vigência de uma doença grave, por exemplo. A pessoa descobre que tem uma doença grave, uma diabetes, um câncer ou qualquer outra doença, pode vir também um processo depressivo, né? Para algumas pessoas, o marcante da depressão, que a gente precisa entender, que não é a tristeza, mas é uma angustiante sensação de vazio, de falta de sentido, de ausência de sentimento, né? A depressão afeta enormemente a capacidade de sentir prazer. Então a pessoa se fecha, ela fica embotada, ela fica dentro de um lugar que ela não consegue de forma alguma sair. Isso é muito preocupante. Alguém pergunta sobre depressão infantil, se eu posso falar sobre isso. Gente, depressão infantil existe também, tá? A gente acha que não, que criança só brinca, ela pode só estar feliz, mas a criança ela pode estar brincando, pode estar interagindo, mas ela pode sim ter uma depressão. E pasmem, a gente tem hoje um alto índice de suicídios, de morte por suicídio de crianças. Eu já atendi crianças de 8, 9 anos, eu atendi um menino de 9 anos, que ele falava que a vida não tinha sentido e que ele queria morrer. E ele já havia tentado suicídio várias vezes. 9 anos de idade. Então, é necessário que os pais entendam o que é normal nessa idade. A criança, o adolescente faz birra, não quer isso, não quer aquilo, não aceita condições ou limites. Sim, isso é normal, isso existe. Tá? Porém, eu não posso deixar que isso aumente, ou se alguma coisa maior acontecer, eu preciso diagnosticar, preciso procurar um psiquiatra infantil para que seja feito o diagnóstico ou não, e seja feito um encaminhamento, um psicólogo, que se faça um tratamento, né? As fases de tratamento, né, da depressão, além do risco de recaída, a parada abrupta, por exemplo, de antidepressivo pode causar vários sintomas, né? Mal-estar, ansiedade, inquietude, tontura, náusea, insônia, são um monte de coisas que pode acontecer com a parada do remédio. E o que acontece? Qual que é o maior problema? A medicação psiquiátrica, ela leva 15 dias para começar a fazer efeito. Se ela passou exatamente o que ela sente para o médico, se o médico compreendeu o que ela sente, se o médico deu uma dosagem adequada para tratar daquela pessoa, 15 dias depois o remédio começa a fazer efeito. E o que as pessoas têm? Geralmente as pessoas têm uma ansiedade, quer tomar o remédio e em 20 minutos quer fazer efeito. Não é como um analgésico, como remédio para dor, que em 20 minutos faz efeito na corrente sanguínea e a minha dor de cabeça, a minha dor na coluna passa. O antidepressivo leva 15 dias para começar a fazer efeito. E o que as pessoas fazem? Ela começa a tomar medicação hoje,
vê que não fez efeito um dia, dois, uma semana, 2 semanas não fez efeito, ela para de tomar. Esse é o grande nó da coisa, que as pessoas não entendem o funcionamento da medicação psiquiátrica, tá? Então é preciso insistir, né? A fim de evitar a recaída, é preciso manter o medicamento, a dose, por no mínimo 6 meses, podendo estender até 12 meses, por exemplo. Então, assim, é uma série de coisas que precisam ser vistas, precisam ser olhadas, e as pessoas não conseguem entender isso, né? A gente tem, por exemplo, uma depressão ansiosa, né? Que implica aí o maior risco de suicídio, que é a depressão ligada à ansiedade. A consequência clínica para o manejo da crise suicida é clara, né? Além da depressão, deve se atender, né, precocemente para a diminuição da ansiedade, da insônia, fatores de riscos que plenamente são modificáveis com o tratamento, né? Então, são várias coisas que eu posso pensar aí, né? Alguém pergunta aqui que a falta de sono durante a noite também, durante o dia, é depressão ou ansiedade? Pode ser um e pode ser o outro, tá? Quem fez essa pergunta, né? Se a falta de sono durante a noite e também durante o dia é depressão ou ansiedade. A gente precisa diagnosticar, precisa ser tratada, precisa ser olhado, precisa procurar um médico, um psiquiatra, né, fazer terapia e a gente tentar ver se tem uma depressão, se tem uma ansiedade, quanto tempo. Existem critérios específicos que nos fazem entender se isso é uma depressão, uma ansiedade, ou se é as duas coisas juntos, né? Então a gente tem que ter uma questão muito, né, ser muito cuidadosos aí nesse sentido. Alguns exemplos de depressão, por exemplo, de longa duração, né? Existem, então, alguns fatores aí que vão mostrar essas questões, né? Que pode impedir a melhora, então, da pessoa depressiva. O abuso ou dependência de álcool, por exemplo. Medicamentos que podem interferir, por exemplo, antirretrovirais, né? O hipotiroidismo é algo que mantém a depressão de longa duração. Doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, dor crônica. Isso só vai aumentar. A pessoa tem uma dor horrorosa, gigante, e aquilo não para, não passa, ela não consegue trabalhar, ter uma vida saudável, ter uma vida sexual, ter uma vida familiar, né? Por causa dessa dor, vem a depressão e essa dor só aumenta. Aí temos também a ansiedade, traços de personalidade, que depende de cada um, depende de cada situação, dificuldade de relacionamento de relacionamento interpessoal, conflitos familiares. Quem não tem conflitos familiares, gente? Estresse crônico, né? Que a pessoa sempre tem aquele mesmo problema, né? Problemas no trabalho, né? Que é muito comum a gente ter, né, problemas ligados ao trabalho. E para lidar com algum desses fatores, é imprescindível a psicoterapia concomitantemente aos medicamentos. Então, só terapia ou só medicamento não resolve, eu preciso dos dois, porque isso causa uma série de questões na nossa mente, porque a depressão afeta o nosso cérebro, porque ele não funciona da forma que normalmente ele deveria funcionar, e vai afetar as nossas questões emocionais, vai impactar a minha vida financeira, afetiva, familiar, escolar, e todos os âmbitos. Na prática clínica, é importante a gente frisar que, infelizmente, existem 2 erros que são frequentes, né, cometidos por muita gente aí. Alterar a prescrição de antidepressivo precocemente. Então, a pessoa tira o antidepressivo, até o médico, a pessoa, ela vai no médico, o médico dá um remédio, passa uma semana e não faz efeito. Ela procura outro médico, que dá outra medicação diferente. E o remédio nem começou a fazer efeito ainda, ele vai fazer depois de 15 dias, né? Se você vê alguém que diz que precisa tomar Rivotril, não sei o que, em um remédio outro, e a pessoa toma o remédio e fala, agora eu estou bem. Mentira, a pessoa não está bem, ela leva 15 dias para ficar bem. Então, é placebo, isso não existe, né? E uma outra questão
que é a subterapêutica, né? Uma doses, medicações subterapêuticas, que são medicações corretas, que a pessoa realmente deveria tomar, mas em dosagem menor. Então, eu tenho que entender qual que é a dosagem. Então, a minha dosagem, que tem uma idade, é uma, a dosagem de um adolescente tem que ser outro, de um jovem adulto tem que ser outro. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente, né, que a gente precisa pensar aí. Mais uma pergunta, eu gostaria de saber, abordar muito esse assunto também é o ato motivador para o adolescente. Existe uma questão que é assim, que é o efeito que a gente chama de o efeito Werther, que muitas vezes é o que a gente tenta propagar o tempo todo quando acontece um suicídio, por exemplo, é não divulgar a forma de como aconteceu o suicídio, não mostrar fotos, não dizer o meio letal. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas olhem para aquilo e acabam fazendo a mesma coisa. Então, morreu fulano de tal por suicídio. Não precisa dizer como, aonde, de que forma. E hoje a gente sabe que as pessoas colocam vídeo das pessoas pulando de lugares. Existem pessoas que gravam a própria morte no seu canal do YouTube, ou no vídeo e manda para o WhatsApp, depois as pessoas acham esse vídeo, né? Enfim, tem uma série de coisas que acontece. É necessário falar, porque a gente está falando de saúde mental, né? Eu estou focando no suicídio, mas nós estamos falando de saúde mental o tempo todo. Então, eu preciso cuidar da minha saúde mental para que eu não chegue justamente no suicídio. Então, falar é uma necessidade. Eu preciso entender a necessidade de falar sobre isso para que eu possa cuidar. E é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ter cuidado. Se eu não tiver cuidado, o negócio não se dá, a terapêutica não se dá. Tá? E eu vou ter uma série de confusões e dificuldades em lidar com essa situação por conta disso. Orientação aos familiares. Esse tipo de frase que a gente vê, você tem que reagir, né? Você tem que se esforçar mais para poder melhorar e sair dessa. Comentários como esse, gente, são feitos no intuito de animar o paciente deprimido. No entanto, eles consideram, os familiares muitas vezes desconsideram a causa biológica da depressão, achando que simplesmente eu estou triste, eu desligo uma chave e vou ficar feliz. Isso não existe. Isso só vai acontecer com uma terapêutica psicológica e medicamentosa, né? Isso acaba aumentando a culpa de quem já se encontra suficientemente desanimado, sem energia para lutar, sem vontade de sair para a escola, ir para a faculdade, namorar, passear, viver uma vida social, que hoje a gente nem pode fazer isso direito, né? Alguns pacientes sentem-se tão culpados por estarem serem cobrados, né, dessa reação por familiares, né, que não consegue reagir, né? Os familiares precisam ser envolvidos no tratamento e orientados pelo profissional, né? Que há muita dúvida e preconceito com relação à depressão. Então, antes de tudo, eu preciso desmistificar o que é depressão, que doença é essa, o que ela causa, o que ela faz, para eu poder cuidar disso, né? Então, é todo um processo necessário para se chegar a essa situação, tá? Alguém pergunta o que acontece quando bebe em excesso e usa antidepressivo. É um risco iminente de morte, né? É uma tentativa de suicídio isso, né? A gente consegue entender como uma tentativa de suicídio porque a pessoa, ela toma uma medicação e ela usa depois o álcool, por exemplo, como algo que corta o efeito medicamentoso e causa um outro dano maior. Então, é muito pior, né? Então, a gente vê pessoas que, por exemplo, que tomam antidepressivos e no final de semana ela deixa de tomar antidepressivo e vai beber. O que piora muito a situação. Ela acha que naquele dia que ela não tomou, ela pode beber. Não pode, porque o remédio que vai fazer efeito no sábado e domingo é o que ela tomou há 2 semanas atrás.
Então, isso não funciona. Medicação não combina com bebida. Não pode beber, definitivamente, né? O dano que isso pode causar é muito grande, de ter uma parada, de ter crises ou surtos por conta dessa situação. Então, é uma coisa muito complicada aí. Falando um pouquinho sobre transtornos de personalidade, ao longo da história, foram descritos vários tipos de personalidade, sempre inserindo dentro de uma classificação ou listagem, né, a começar pelos tipos humanos hipocráticos, que a gente chamava, os seus humores predominantes, né. Recentemente, a gente chega a uma era em que há o predomínio de estudos empíricos fortemente calcado na psicometria, que a gente consegue medir algumas questões. Esses estudos procuram dimensões que a gente combina, que pode caracterizar, por exemplo, a personalidade da pessoa. Um grupo de transtornos de personalidade, por exemplo, tem especial interesse para a suicidologia, né, para a gente que é suicidologista, devido à forte associação com o comportamento impulsivo-agressivo, né? Então, dependendo do tipo de personalidade, a gente costuma dizer o seguinte, que a pessoa, às vezes, ela erra a mão. Então, ela não quer morrer por suicídio, mas ela começa a se cortar e ela tem um corte mais profundo, que acontece uma hemorragia grave e a pessoa vem a óbito. Mas ela não tinha vontade de morrer, ela queria só fazer um cortezinho. Ela estava só brincando no parapeito de um prédio e ela acaba caindo. Por quê? Porque ela errou a mão, porque era uma brincadeira, ela queria fazer alguma coisa. Recentemente a gente viu uma menina que matou a colega, que matou a amiga de 14 anos, uma menina de 15, né, que ontem, justamente, ela foi presa, né, ela foi apreendida, né, recolhida para cumprir medida socioeducativa, porque ela é menor, ela tem 15 anos, mas tinha uma arma de fogo em casa, que é o meio letal que eu falei anteriormente, né, e uma reação impulsiva de alguma coisa acontece disso acontecer, né, de ter uma morte. Então é preciso que a gente fique muito atento a essa situação. Né, falando um pouquinho de álcool e droga aí, né, de uso abusivo. O risco do suicídio em pessoas que fazem uso nocivo de bebida alcoólica, que é lícita, né, chega a 15% ao longo da vida. Então, 15% das pessoas que usam álcool morrem por suicídio. Esse é o fato. Esse índice é aproximadamente 6 vezes maior do que é observado na população em geral. O uso abusivo de álcool, de outras substâncias psicoativas, por exemplo, ele prejudica a crítica, aumenta a impulsividade, além de elevar o grau de letalidade das tentativas de suicídios. Ela só aumenta, né? Estudos de autópsia psicológica, que a gente chama, que é um estudo que a gente faz para tentar entender o porquê que a pessoa morreu por suicídio, né? Que a gente chama de autópsia psicológica, revela que os transtornos decorrente do uso do álcool, a pessoa tem um transtorno mental, faz uso de substância psicoativa, né? 25% das pessoas que faleceram por suicídio tinham uso de algum princípio psicoativo, álcool ou outras drogas, né? A intoxicação por álcool no momento do ato suicida, por exemplo, é muito comum. A substância é encontrada no sangue de 1/3, né, de metade das vítimas de suicídios que foram feitas uma necrópsia aí. Então, assim, a pessoa usa e a pessoa acaba, né, perdendo a razão, não conseguindo ter uma liberação adequada nesse sentido aí, né? Então, é preciso que a gente fique atento a essa situação. Além dos transtornos mentais, né, de fato, uma tentativa de suicídio pregressa é o principal fator de risco para o suicídio. A magnitude desse risco, em termos numéricos, né, é maior do que a depressão. Então, assim, pacientes que fazem tentativas com métodos mais letais formam estatisticamente um grupo de maior risco de vir a matar-se, né? Então, é algo que pode acontecer, que pode vir à tona aí, né? Uma revisão
de estudos, né, que foram seguidos por, né, de um segmento de pessoas que tentaram o suicídio, mostra que em um período de 4 anos, 21% fazem uma nova tentativa de suicídio, né, porque tem um uso de substância aí, tem uma questão que a gente precisa compreender essa situação. Aí a gente tem uma questão assim, quando a gente fala em fatores de proteção de suicídio, por exemplo, a gente precisa entender que existem os transtornos, né, que são várias situações que acontecem, que a gente chama de fatores distais e fatores proximais. O que são fatores distais e proximais? Fatores distais são coisas mais distantes, mas que estão lá. Por exemplo, transtorno psiquiátrico. 97% das pessoas que morrem por suicídio têm um transtorno mental. Uma tentativa de suicídio pregressa, suicídio na família, abuso sexual na infância, impulsividade, isolamento social, doenças impactantes, por exemplo. Todos esses fatores são fatores que a gente chama de distais, que estão distantes, mas estão presentes. Fatores proximais são fatores que estão ali, né? Então, é o que a gente chama de gota d'água. Sabe aquela gota d'água que transborda o copo? Que é, por exemplo, a desilusão amorosa. A pessoa tem um transtorno mental e sofre uma desilusão amorosa, uma separação conjugal, um conflito de relações, uma perda financeira, perda do emprego, desonra, vergonha, embriaguez, excesso ao meio letal. Então, isso é a gota d'água. Daí você fala, nossa, fulano morreu por suicídio porque foi deixado pela namorada, pela esposa, por namorado, por marido, pela esposa. Não, não é só isso. Tinha um transtorno mental, já havia tentativa de suicídio pregressa, essa pessoa foi abusada na infância, tinha uma impulsividade, era uma pessoa que ficava o tempo todo isolada, né? E aí a gente tem que pensar em fatores de proteção, né? Como que a gente lida com os fatores de proteção? Então, assim, a flexibilidade cognitiva, disposição para um aconselhamento de decisões importantes, uma disposição para buscar ajuda e para dar ajuda a essa pessoa, habilidade de comunicação, de poder falar, por isso que falar é importante, falar sobre o suicídio, sobre a doença mental é importante, porque quando a gente fala, nossa, eu já passei por isso, minha mãe está passando por isso, meu pai, meu filho, meu amigo, meu aluno, minha professora, né? A habilidade para solucionar problemas, né? Bom relacionamento interpessoal, senso de responsabilidade com a família, e as pessoas não têm hoje mais isso. Pais atenciosos e conscientes, o que os pais estão fazendo hoje? Estão terceirizando o cuidado dos filhos, né? O professor tem obrigação de dar educação, o aprendizado, ensinar matemática, português, história, geografia, e da educação, ensinar o filho a respeitar. Então, assim, eles não trazem isso de casa mais, né? É como se fosse uma responsabilidade do professor, das pessoas. Uma pergunta aqui, é impossível, enquanto educadores, realizarmos ações para auxílio da prevenção ao suicídio e cuidado da saúde mental? Existem estratégias para isso? Sim, existem. Existem cursos, como a gente pode, né, como eu já citei, existem capacitações que a gente pode pensar, existem estratégias que a Secretaria de Educação, que as escolas especificamente podem criar, né, eu falei, me coloca à disposição para que a gente possa fazer capacitações, para que a gente possa discutir o assunto, capacitar as pessoas, para que se tem um risco de uma ideação, de um ato suicida, que a gente consiga conter, né? Então, é possível sim olhar para isso. Outra questão aqui, outra pergunta, são tantas as causas, podemos prevenir ou dar maior atenção a algum fator inicialmente? Qual dar atenção primordialmente? Destacando o problema da saúde e hereditariedade. Gente, é o tete a tete, que a gente não está podendo ter muito hoje, né? Mas hoje a gente faz pela conversa do WhatsApp, né, por exemplo, com uma chamada de vídeo, né, o final da aula, antes a gente tinha um corredor da escola, do colégio, a gente tinha a saída do colégio, a entrada, encontrar com o professor na rua, com alguém, né, um colega, e nem isso a gente está podendo fazer. Então, mostrou um sinal que normalmente essa pessoa não mostrava, vai atrás.
que pode não ser nada, pode ser uma tristeza daquele momento, porque está passando por uma pandemia, e eu não posso namorar, não posso ir para balada, não posso ir para o pancadão, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tá? Então pode ser uma coisa natural que com o tempo a pessoa vai dando conta disso. Ou pode sim ser um processo depressivo que precisa ser olhado e precisa ser cuidado aí. Se não for cuidado, pode acontecer uma questão maior. Quando a gente fala de fator de proteção daí, que é justamente o assunto que eu entro agora, o suicídio, ele é uma manifestação humana, um modo de lidar com o sofrimento e com a dor de existir. Então a pessoa, ela reage à dor, aquele sentimento que ela tem, que ela não sabe o que é uma coisa insuportável, né? A gente pode afirmar que o suicídio, ele é uma carta na manga, tá? É aquilo que o sujeito pode dispor quando a vida lhe parece ser insuportável e ele não consegue lidar com aquilo, né? Então, assim, a gente precisa superar e identificar os fatores de risco e de proteção, né? Caminhar para teorias que possam abranger e ter um cuidado. Então, discutir sobre o assunto é uma necessidade. Um professor conversar com o outro sobre o aluno que mostra um rendimento diferente é uma necessidade, né? E esse tipo de coisa vai se tornar, então, efeitos de proteção, como eu coloco na tela. Os fatores de proteção que protegem do suicídio são os que, para a maioria das pessoas, podem conduzir a uma vida mais saudável, produtiva e um bem-estar. Isso é fato, isso é real, né? Não tem como a gente fugir dessa situação, tá? Então, assim, gente, suicídio. O suicídio, a gente precisa cuidar dele. E precisa cuidar todos os dias, para que a gente não chegue ao suicídio. Esse é o trabalho de prevenção. A gente não gostaria, mas a gente faz um trabalho de pós-venção, como eu disse, que é o cuidado depois do suicídio. A gente cuida do familiar, do amigo, da escola, né, de outras pessoas. Recentemente, a gente viu vários eventos em escolas onde houve um ou mais suicídio, né, o quanto que isso impacta toda a dinâmica da instituição, das pessoas, da sala de aula, né? O suicídio, ele causa uma grave repercussão e problemas na família. Isso é fato, na família, na escola, né? A cada suicídio que acontece, cerca de 5 pessoas são profundamente impactadas, geralmente. E umas 10 principais causas de morte no mundo é o suicídio, né? Sendo a segunda entre jovens entre 15 e 29 anos. Então, a gente tem um alto índice de suicídio entre jovens de 15 e 29 anos. A gente vem assistindo suicídios de crianças, infelizmente, e de idosos, que o idoso está em casa, sozinho, isolado, ninguém vai ver, com uma caixa de remédio, uma gaveta cheia de remédios, aonde ele faz o uso daquilo e morre por suicídio. Às vezes as pessoas nem sabem por que a pessoa morreu, mas foi um suicídio, muitas vezes. O suicídio, ele é causado por vários fatores, isso é preciso ficar claro, né? Onde a gente precisa considerar, então, o sofrimento causado pela doença mental, a psiquiátrica, que eu falo, né, que eu vim falando desde o começo, que é aliado a outros fatores, que é aqueles fatores distais e proximais que a gente viu agora anteriormente, né? Por isso, identificar a pessoa sobre o risco de suicídio facilita a elas um tratamento adequado. Por isso que eu preciso falar. Por isso que eu preciso fazer uma roda de conversa na sala de aula e falar da minha saúde mental, da saúde mental da minha família, porque isso vai impactar. Se a minha mãe está depressiva em casa, a chance de eu ter um rendimento ruim na sala de aula vai ser muito grande, de não saber o que fazer por impotência. E só o fato de eu saber que tem um colega, um professor, um amigo dentro da sala de aula, na minha sociedade, na minha comunidade, isso melhora enormemente a situação. Tá? Além de pressionar, então, o poder público, né, para criar estratégias de prevenção, que é essa necessidade. O que a gente está discutindo? Para que tenha posto de saúde, CAPS, medicação adequada, para que a gente consiga dar conta dessa situação, né? Eu acho que eu falei bastante. Estou até cansado de falar, eu acho. Gente, eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Estou aqui disponível para vocês
a perguntas, a outras perguntas, a outros questionamentos. Fiquem à vontade, aí tem meus contatos, se alguém precisar, se alguém quiser, estou à disposição, tá bom? Érica, Karina. Oi, professor. Professor, acredito que aí as perguntas já foi respondendo ao longo do tempo, né? Sim. Que as perguntas foram respondidas ao longo do tempo. E, professor Edmar, como o tempo da live passou depressa, né? Acredito que as suas contribuições são extremamente pontuais e as dúvidas foram sanadas, as perguntas, né, foram sanadas com muita clareza, professor. Agradecemos com muito carinho a presença de cada um de vocês, e em especial ao nosso palestrante, Edmar Costa, que nos deixa aí as contribuições e que já se colocou à disposição da Diretoria de Ensino de Santo André. Ficamos agradecidos, professor. Ficamos muito agradecidos. Assim encerramos nossa manhã do dia 17 de setembro de 2020, sabendo que aprendemos algo novo. Muito, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, a disposição, e o quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, vai ser muito bacana, vai ser muito legal, tá bom?